Vamos falar sobre a vontade. Recentemente eu tenho vivido um problema muito grande com a falta de vontade. Então, meu problema é a falta dela. Uma coisa que vem me chamando muita atenção nesses últimos dias é a minha reflexão sobre a vontade. Onde está aquele espírito que eu tinha em minha mente, daquela voz que sempre falou comigo? Por que eu a calei? Porque eu não estou conseguindo lidar com as minhas responsabilidades? Porque eu não tenho mais feito publicações no canal? Será que existe alguma influência espiritual por trás de tudo isso? Provavelmente a minha realidade agora é um período de escassez. Então, um período de dificuldade, falta de produtividade. E o principal motivo é o meu próprio desvio de vontade, onde eu me desviei daquilo que tinha sido minhas obrigações, que havia sido a minha maneira de agir, meu comportamento, ou seja, também um período de escassez e batalha espiritual, uma intensa batalha. De certa forma, a graça que eu tinha recebido anteriormente, ela não me pertence. E Deus resolveu tirar por um tempo para ver como eu reagiria e quer ver o meu esforço para recuperar o meu diálogo com a sabedoria. Então, Deus quer avaliar o meu mérito para que eu busque a minha normalidade, entre aspas, a partir do momento que eu me afastei do Espírito Santo. Então, na alma, a inteligência ela é um atributo consistente e mais difícil de ser mudado. Tudo aquilo que a gente conseguiu através da inteligência, ou que entrou em nossa inteligência, tende a se sedimentar na nossa mente. Tende a se tornar algo modular, algo medular, que é o fenômeno que acontece no nosso cérebro do aprendizado, que é a neuroplasticidade. Já a vontade, ela é volátil. A vontade, ela se altera facilmente, muito mais fácil do que a inteligência, que é uma matéria sólida. Então, a vontade, a fé, ela precisa ser aprimorada constantemente ou diariamente. A fé, ela é vivida principalmente na prática, mas é preciso também entender os conceitos através da inteligência. E uma coisa solidifica a outra. A prática leva à perfeição e a perfeição leva à prática. E como sabemos que a vontade está intrinsecamente ligada com a fé, as duas coisas andam de mãos dadas. Se nós fizermos qualquer ação que nos afaste da nossa fé, que nos afaste da verdade, automaticamente estamos sacrificando a nossa vontade e nos colocando à mercê do demônio. Pois o homem que não tem controle da sua própria vontade acaba sendo escravizado pelos seus próprios instintos e pelos seus próprios pecados, se tornando como um animal. E assim também vai perdendo a sua própria capacidade de pensar, ou senso crítico, ou inteligência. O homem que tem um caminho reto na fé acaba por conquistar a inteligência. Agora, o homem pode ser o mais inteligente do mundo, mas se não tiver uma vontade bem controlada, um caminho de diligência, por talentos, ele não vai chegar a lugar nenhum. Se não fizer as coisas do modo certo, ou do jeito certo, usando as suas virtudes com a sua inteligência e encaminhando tudo pela prática da fé e das verdades, o homem pode chegar longe. E a minha realidade é que eu sou flemático. Sendo flemático, minha vontade ela é menor dentre todos os temperamentos. Então, a minha inteligência pode até ser um ponto forte, mas a minha vontade é, sem sombra de dúvida, o meu ponto fraco. Por isso, para mim, o mundo espiritual é mais necessário do que todos os outros temperamentos. Então, eu dependo do mundo espiritual para mim poder crescer, para mim poder florescer. Pois, sem a ajuda de Deus, eu não sou nada. Então, tudo que eu tenho conseguido nos últimos tempos foi por auxílio, por graça dele, que esteve no meu caminho, na minha vida, me auxiliando. Então, a minha realidade ela é importante para Deus, pois tudo o que me acontece aqui na Terra é reflexo da minha realidade espiritual e de como ele me conduz. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins, são reflexos. Toda a escassez, toda doença, todas as consequências, todos os julgamentos, perseguições, tudo está sob o controle de Deus. Também estão as bênçãos, as riquezas, a prosperidade, a capacidade de poder viajar, poder dormir, poder acordar, trabalhar, ou quanto eu dependo dessas coisas, também está sobre o jugo de Deus. Assim como os meus pecados, assim como minha vida espiritual, como minha capacidade de redenção ou condenação, também está sobre o jugo de Deus. Então, como eu sou por natureza muito parado, eu preciso estar em constante mudança, em constante atividade para poder crescer, para me adaptar e conseguir progressão na minha vida espiritual. Isso aqui meio que é o contrário da minha vida pessoal, onde eu sou pouco ativo, como eu vou na academia, eu quero fazer o mínimo de exercício possível e ter o músculo mais grande possível, ou ter uma saúde mais adequada dentro da minha realidade, me dedicando menos. Eu não posso ter essa atribuição para a minha vida espiritual, se é que eu quero crescer.
Então, eu estou em um novo ciclo de exaustão e esgotamento. E dessa forma, a mudança espiritual para sair deste ponto é muito importante, pois senão eu acabo entrando num ciclo de depressão, num ciclo de doença espiritual, pois essa mudança espiritual pode interromper o ciclo do pecado que veio se construindo em minha vida. Então eu tenho que cortar a raiz do mal para que a erva daninha do pecado, a erva daninha do mal se instale em minha vida novamente e eu caia nos mesmos erros e problemas de sempre. O pecado é um grande problema no mundo espiritual e ele pode recair nos nossos ombros ou ele pode recair nos ombros de Cristo, pois ele quis ser entregue para nos salvar. Então, sempre que o pecado se acumula, por ordem, vai vir os ciclos de consequências do pecado. Foi por isso que Israel foi uma nação tão escravizada e dominada pelos povos egípcios, pelos povos pagãos, de acordo com o ciclo que esse povo passou. A nossa realidade não é diferente. Nos últimos tempos, tive uma grande progressão em relação à minha vontade. Em tudo que eu conquistei nos últimos anos, tem se tornado divisor de águas na minha vida e vem trazido alguns desses frutos no meu ambiente, nas minhas ações, no meu pensamento. Então, muita coisa tem mudado nos últimos tempos em relação às minhas capacidades, aquilo que Deus tem me dado, Deus tem produzido na minha vida, e aparentemente tem dado frutos. Mas é preciso manter estes frutos e fazê-los crescer cada vez mais para que novos frutos possam vir a aparecer. Pois eu venho tentando cada vez mais adaptar a minha vontade à vontade de Deus. Então eu venho tentando ser submisso, ser servo e não mais voltar os caminhos para o pecado. Eu não posso esquecer dos meus erros do passado e nem das minhas promessas e o que veio a me afastar da vida de pecado e do tanto que o caminho que Deus tem construído em minha vida tem sido bom para eu conseguir manter, para que eu consiga crescer e produzir cada vez mais. Então, a comunhão do pecado, ela destrói o senso crítico do homem, podendo ele se tornar desde pagão, desde ateu, até protestante. Então, o nosso julgamento, ele é muito ruim. Então, quanto mais comprometidos e ligados ao pecado o ser humano é, mais fraco ele perde em sua vontade, mais fraco e desviado ele fica seu coração em relação a Deus. E afastado também no pecado e na falta de comunhão para com ele e também na possibilidade de salvação, onde tudo se torna um jogo de dominó, uma peça derrubando a outra. Então, esses tempos de sequidão do espírito é um sinal de que a natureza humana fica mais evidente. Vamos supor, na seca, o gado emagrece e fica por osso, pois não há comida. Então, isso mostra a essência do que é aquele animal. A sua carne, as suas vísceras ficam à mostra, apenas os ossos, o esqueleto, a essência do animal. É assim que eu me sinto. Então, é onde está a minha maior fraqueza, fica exposta a minha realidade, quem eu sou por dentro. Porque por fora a gente tenta parecer ser forte, ser alguém santo, ser alguém abençoado, mas a nossa essência ela é podre, ela é simples, ela é fraca. E se a gente não trabalha essa essência, aproveitando o período da seca, ou tenta esconder os nossos defeitos, isso acaba que prejudica ainda mais o nosso espírito, a nossa realidade. E a minha essência é fraqueza, é pecado, é infertilidade. Então, nadar na minha contramão é o meu objetivo em seguir a Deus. Em deixar de lado todas as minhas imperfeições, toda a minha procrastinação, todos os meus erros, toda a minha ansiedade, o passado que tenha, qualquer doença espiritual, é deixar de lado isso e focar naquilo que é mais importante, aquilo que está acima do projeto humano, que é o projeto de Deus, o projeto da igreja e o projeto para salvação, focado no mundo espiritual. E eu preciso parar de achar que está tudo fácil, que está tudo bom, que está tudo perfeito, porque aos meus olhos tudo parece bem. Mas não, eu não posso me acostumar com a realidade de que não vai ter consequências, de que as coisas não vão mudar, ou que vai ser tudo tão perfeito quanto parece agora. Que a vida vai ser só vacas gordas e nunca vai vir vacas magras. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E é no momento de maior alegria, onde o nosso celeiro está mais cheio, é esse momento de soberba, esse momento de facilidade que precede a nossa queda. Então eu preciso achar um equilíbrio das minhas motivações e a minha distração. Então eu tenho que manter a minha motivação sempre maior do que a minha distração. A minha vontade, a minha fé tem que ser maior do que aquilo que trabalha contra ela. O meu desejo de estar motivado tem que ser maior do que o meu desejo de me distrair. A gente não pode ficar perdendo tempo aqui neste mundo como quem come muito açúcar, por exemplo. Minha vontade, por ser tão fraca, acaba que por me desvia facilmente. Então,
A realidade dessas palavras é que o meu amor é muito fraco. O meu amor por Deus ele é muito pequeno. E eu não demonstro mais tanto interesse como eu demonstrava antes, porque minha paixão se esfriou. Então, dessa forma, tudo vai ficando mais difícil. Aquela paixão que me motivou, aquele fogo do espírito, foi se apagando com este tempo. Porém, ele não se acabou, mas porque eu não quero mais ficar distraído e quero buscar a Deus de verdade. E a minha insatisfação atual já é uma demonstração de que eu não quero isso para minha vida, que eu quero as coisas grandes. Então eu preciso romper com este ciclo antes que se torne uma realidade de inversão de valores. Se eu não mudar agora, eu vou cair e cair novamente nos mesmos erros e me tornar cada vez pior. O que eu quero de Deus é mais amor, menos problemas, menos dificuldades para estar com Ele, mais prática, mais facilidade, menos burocracia, assim como é a realidade do matrimônio, onde as coisas são mais fáceis, são mais acessíveis e um tem comunhão com o outro.